Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, um projeto de empresa do Atlético Goianiense, que assim, é uma equipe que atualmente está também na primeira divisão e que seria muito bem avaliada em relação a esse projeto para alguns investidores, justamente por conta da questão de dívidas bem baixas e que o clube já tem uma estrutura assim interessante, né? Uma parte administrativa muito boa, que assim, uma migração para um SAF não seria um grande problema, pelo menos na minha visão, tá? Mas antes de começar, eu aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Arthur, eu sou o Gustavo, já trouxe vários vídeos aqui, alguns para vocês, outros é meu irmão Guilherme falando sobre o projeto de empresa, já fiz outros também sobre o projeto de estádios espalhados aqui pelo Brasil, então eu recomendo muito você dar uma olhada nesses outros vídeos, que só olhar aqui no canal por hoje é para se inscrever e também receber novas notificações quando eu postar um vídeo novo, tá bom? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do futebol team, patrocinador aqui do canal. Jogo de futebol que parece bastante com o modo carreira no FIFA, no PES, onde você pode treinar sua equipe, evoluir seu personagem e assim, é uma jogabilidade bem interessante com uns gráficos ótimos que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição, vai lá, corre, baixa o jogo, que inclusive agora está com essa modalidade de poder jogar online, então assim, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos falar assim, a respeito do projeto de clube empresa do Atlético Goianiense, beleza? Bom, para você ter uma ideia, esse projeto de virar um clube empresa não é novidade para o Atlético Goiano, já que esse tópico sempre esteve em pauta, inclusive quando foi perguntado em diversas vezes para as pessoas que trabalham dentro do clube. A primeira vez manifestação, assim, pelo menos de forma pública, foi a respeito no caso em maio do ano passado, ainda maio de 2020, quando estava longe desse projeto ser aprovado. Hoje, no caso, o Marcos Egídio, que é o diretor administrativo do clube, já falou sobre essa possibilidade que o Atlético Goiano ficava de olho para se transformar em uma SAF em um futuro breve, né? Não muito distante, no caso, a equipe goiana iria ficar atenta principalmente em relação a essa aprovação junto ao Senado, que naquela ocasião ainda era apenas um projeto que estava longe de ser concretizado. Eu diria que a SAF veio forte mesmo, que tivemos algumas confirmações de que iria ser aprovada a partir de maio, junho desse ano, porém um ano antes disso o Atlético Goiano já estava pensando, o diretor administrativo do clube já falando sobre essa possibilidade e que poderia ser um futuro viável para a equipe. Primeiramente, a aprovação teria que ser por parte do conselho deliberativo do clube, além também de outras partes de pessoas que têm poder dentro do Atlético Goiano, então teria que mudar todo o estatuto do clube para permitir, por exemplo, que seriam migrar os contratos para a SAF, tanto assim os ativos do clube, definir algumas regras, como por exemplo, não mudar o nome da equipe, não mudar o logo, não mudar o uniforme, nem cor, isso tudo teria que ser muito bem definido e definir, por exemplo, o percentual que o Atlético Goiano seria vendido. Ele iria vender 50% das ações, 100% das ações, sem dúvidas até é melhor vender um percentual menor, porque assim, poderia, igual o Atlético Goiano venderia apenas 50% das ações, chutar um valor baixíssimo aqui, tá? 50 milhões de reais. Mas eles ficando com esses 50% restantes, com o clube empresa sendo injetado dinheiro, poderia, por exemplo, no futuro de 2, 3 anos depois, eles vender esses mesmos 50% por 100, 150 milhões, ao invés de vender os 100% naquela ocasião por 100 milhões, entende? Então isso sem dúvidas é uma das alternativas do clube, até para também não ficar totalmente dependente do clube empresa, como foi no caso também do Cruzeiro recentemente, que vai negociar, já está confirmado apenas 49% das ações, visando também essa futura valorização em um curto prazo e também para não ter risco de perder 100% de autonomia no caso do projeto, já que, por exemplo, venderia 100% das ações. Quando o Atlético Goiano, se um dia quiser transformar, como eu falei, terá que passar por toda essa aprovação de pessoas dentro do clube, e aí sim iria buscar um fundo, como por exemplo a XP, que já está procurando investidores, tanto para o Cruzeiro quanto para o Botafogo, e a XP iria dar uma avaliação geral nas receitas da equipe, nas dívidas, que eu vou tentar passar alguns números aqui para você ter uma ideia atualmente da dívida do Atlético Goiano e também questões de faturamento e tudo mais. No balanço divulgado recentemente, você vê que o Atlético até que está bem. Para você ter uma ideia, em 2020 ele foi um dos poucos times do futebol brasileiro que não teve prejuízo. O Atlético estava jogando, né, a primeira divisão, ainda está. Naquela ocasião o Atlético teve um lucro de quase 2,5 milhões de reais, mesmo sem receitas assim, com bilheteria, sócio torcedor sem dúvidas caiu demais, além também de uma redução em patrocinadores, e mesmo assim o Atlético Goiano terminou com um lucro de 2,5 milhões no ano. Até o presidente do Atlético, no caso do Adson Batista, disse que a dívida do clube girava entre 8 a 10 milhões de reais
no início dessa atual temporada e que iria quitar já no final desse ano de 2021, que o Atlético Goiano, possivelmente para o ano que vem, entraria no ano sem nenhuma dívida, o que é algo totalmente raro e muito bom, ainda mais visando para esse projeto de clube-empresa, porque os investidores olham com bons olhos, ainda mais por conta da cultura do clube, né, de não ficar com dívidas aí milionárias, empurrando para a próxima gestão. Isso sem dúvidas ajuda bastante o Atlético. Que por sinal o Alisson Batista tem feito um excelente trabalho. Eu queria destacar também que a dívida do Atlético, como falei para vocês, girava no início desse ano de 8 a 10 milhões de reais. Em questão de valor de mercado, em março desse ano teve um novo balanço, em junho desse ano, no caso, sobre várias outras questões. Uma dessas é a respeito do patrimônio social do clube, que é avaliado em cerca de 187 milhões de reais. Ou seja, o Atlético Goiano, no mínimo, seria negociado na casa disso aí, 187, 200 milhões, mas eu chutaria até um valor mais alto. No caso, 100% do clube, até uns 200, 280 milhões de reais tranquilamente, justamente por a equipe hoje já ter um estádio próprio, um CT muito bem estruturado, além também de estar indo para o terceiro ano na primeira divisão, então isso é algo que conta bastante, ao menos na minha opinião. Então eu vejo que o Atlético poderia sim se transformar em um clube empresa, uma equipe que valoriza bastante os jogadores da base. Inclusive eu tenho um outro canal que é do Cruzeiro, né? Tem muita gente que me conhece por lá. Então um jogador que passou recentemente na base do Atlético Goiano, que é no caso do Vitor Leque, que hoje está muito bem lá no Cruzeiro e que deve ser comprado por algo próximo de 700 mil reais, um percentual. E o Atlético Goiano sempre tem essa vantagem, né? Revelando vários jogadores, tanto na base quanto também jogadores que já estavam formados, igual o Renato Kaiser, que foi muito bem no Atlético Goiano em 2018, se não me engano, em 2019 no caso, e também no ano passado, em 2020, teve 2 anos seguidos ali muito bem no Atlético e foi negociado por um valor bem interessante junto ao Atlético Paranaense. Primeira passagem dele em 2018 e a segunda em 2020 foi muito bem, tá? Enfim, você torcedor do Atlético Goiano, você é a favor desse projeto, você não é? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Como eu disse para vocês, olha aqui no canal também tem vários outros projetos de estádios aqui no Brasil, também tem a respeito de projetos de clube empresa, e se seu clube seria viável ou não a construção de um projeto desse tipo, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês, recomendo lá vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!